Um olá a todos, graça e paz. Estamos começando mais um Café com Cristo Live. O Café com Cristo é um espaço devocional de meditação na palavra e de oração. O Café com Cristo acontece às terças, quintas e sextas-feiras. Nós estamos em um propósito de oração, 40 dias de oração. E nesse tempo, nós estamos lendo o livro de Atos e meditando no movimento do Espírito sobre a igreja. Gostaria de convidar você para que seja um missionário digital conosco, assim como eu, há muitos outros, pregando o Evangelho neste ambiente digital. E você pode ser um parceiro da missão, se inscrevendo neste canal ou dando aí o seu joinha. O café já está pronto, o pão já está sobre a mesa. Há um convite para mim e para você hoje, para estar nesta mesa de comunhão. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos falar com o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor fez, por este fim de dia, Pai, que estamos vivendo, por este fim de semana. Te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos fortaleceu, nos encorajou, o Senhor glorificou o nome do Senhor por meio de nós. E hoje, ó Pai, eu te peço, ministra aos nossos corações, nos alimente, fale conosco, que não seja o servo do Senhor, mas que seja o Teu Espírito a ministrar os nossos corações. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Gostaria hoje, na nossa devocional, de compartilhar uma palavra que tem como título O Empurrão de Deus. No livro de Atos, no capítulo de número 6, versículo de número 7, o texto diz o seguinte: Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O versículo de número 7 do capítulo 6 fala do momento auge da igreja de Cristo em Jerusalém. A igreja de Cristo tinha se tornado uma igreja de sucesso. Eles estavam cumprindo todo o propósito de Deus na vida deles na terra. Mas para chegar até este lugar de sucesso, houve uma trajetória, houve um caminho, houve um processo. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos ver o movimento dessa igreja trilhando um caminho e passando por várias estações. E ela não trilhou esse caminho sozinha. O Espírito Santo estava na igreja. Então, no capítulo de número 1, nós vamos ver e aprender com uma igreja de portas fechadas. Uma igreja que não saiu para cumprir o seu propósito de evangelização e de discipulado, mas uma igreja que se fechou em comunhão, em um relacionamento com Deus, vivendo o tempo kairós de Deus para eles. No capítulo de número 2, nós vamos ver a igreja sendo visitada poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Eles receberam poder para cumprir o chamado, a vocação, o comissionamento que eles receberam. Ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. No capítulo de número 3, nós vamos ver a igreja chegando no templo de Jerusalém. Milagres acontecendo, um paralítico sendo curado e o avivamento atravessando os portões do templo. Também ali nós vamos ver a perseguição acontecendo, o início da perseguição da igreja acontecendo. Nós vamos ver no capítulo de número 4 problemas internos acontecendo na igreja. O joio crescendo junto com o trigo. Nós vamos ver mentira, dissimulação, mas nós também vamos ver o juízo de Deus sobre a igreja e a igreja sendo tomada pelo tremor, mas também por um renovar do Espírito Santo na vida deles. No capítulo 5, nós vamos aprender como uma igreja que estava crescendo e junto a este crescimento também crescia os problemas. Então nós vamos ver grupos na igreja se estranhando e a fofoca também surgindo dentro da igreja, mas nós vamos ver a igreja superando mais uma vez estes problemas no poder do Espírito Santo. E aí chega o capítulo de número 6. O capítulo de número 6 e 7 de Atos vai nos falar do fim de um ciclo.
Então aqui nós vamos ver a igreja chegando no auge do seu ministério em Jerusalém. Atos, capítulo de número 1, versículo 8, diz que Jesus orienta a igreja, dizendo para que os seus discípulos voltassem para Jerusalém, permanecessem em Jerusalém e aguardassem o cumprimento da promessa, que era o derramamento do Espírito, para que eles se tornassem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Aqui nós vamos ver a igreja em Jerusalém e cumprindo o seu propósito em Jerusalém. Eles chegaram no ápice, eles chegaram no auge, eles chegaram no máximo de potencial de vida missionária em Jerusalém. Eles chegaram no topo, eles se tornaram uma igreja de sucesso. E aqui nós vamos ver então essa igreja trabalhando, essa igreja multiplicando o evangelho, manifestando o reino. Estava correndo tudo bem, apesar dos problemas internos e apesar de uma perseguição que começou a acontecer a partir do judaísmo. E a igreja acomodou ali. Acontece conosco. Há momentos da vida que nós acomodamos, nós trilhamos o caminho, nós trabalhamos, nós crescemos, nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, nós também vamos angariando experiências de vitória, nós vamos então alcançando objetivos. E a tendência é se acomodar ali, permanecer ali. É uma coisa natural do ser humano. Mas o propósito de Deus para a igreja de Jerusalém era muito maior do que Jerusalém. A igreja deveria alcançar Judeia, Samaria e os confins da terra. E aí, nesse momento, no capítulo de número 6, nós vamos ver o relato de uma perseguição severa que estourou em Jerusalém. Estevão, um dos grandes líderes da igreja, um homem piedoso, um homem íntegro, reto, um homem sábio e cheio do Espírito Santo, de boa fama, ele sofreu então fake news, ele sofreu uma perseguição que disseminou mentiras a respeito dele. E ele foi vítima então destes perseguidores que criaram histórias, narrativas a respeito de Estevão. E Estevão foi morto por conta destas coisas. Mas na verdade, quando nós aprendemos com o Senhor, nós vamos entender que a real motivação da morte do justo não se dá por meio da maldade humana, mas há um propósito de Deus em todas as coisas. A morte de Jesus, ela também cumpriu um propósito. Não foi a morte de Jesus, os culpados da morte de Jesus não foram os líderes contemporâneos de Jesus, líderes políticos e religiosos, como Herodes, como os sacerdotes, como os fariseus, saduceus, herodianos. Não foram eles os verdadeiros culpados por isso, embora eles também certamente se responsabilizarão por estas coisas. Mas havia um propósito ali, e Jesus, ele sabia desse propósito. Ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa morte de Jesus, ela tinha um propósito. Era necessário que Jesus fosse para o Calvário, passasse pelo flagelo da cruz. A morte de Jesus nos trouxe redenção. A morte de Jesus nos trouxe justificação. A morte de Jesus nos trouxe reconciliação com o céu. A morte de Jesus curou as nossas feridas. Como diz o profeta, por meio das suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados. Então a morte de Jesus, ela teve um propósito. Estevão, ele também foi morto, foi apedrejado. Mas essa morte, ela também foi uma espécie de gatilho para que a igreja de Jerusalém iniciasse uma nova etapa, um novo momento de vida
missionária, um novo momento no propósito de Deus para a vida deles. O texto diz que Estevão foi morto em Jerusalém. Houve uma grande perseguição ali na cidade. Então, os cristãos, os discípulos de Jesus, eles foram dispersos. Um vento forte soprou em Jerusalém e eles então foram enviados para fora dos muros de Jerusalém como sementes a semear as terras da Judéia, Samaria e o coração de Roma. Então, às vezes, é necessário que haja um empurrão. Às vezes, o vento sopra forte, mas são ventos que são usados por Deus para nos lançar para novos momentos, para uma nova etapa de vida. São ventos que sopram e que nos conduzem para outros portos. Os navios da antiguidade, eles usavam as velas para se locomover, mas as velas, pelas velas, não gerava energia. Então as velas captavam a energia dos ventos para mover o barco. Então soprou um vento forte em Jerusalém, que moveu o barco da igreja em direção à Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, às vezes, Deus, ele permite que ventos fortes soprem para que nós possamos sair desse lugar de acomodação, sair deste lugar de segurança, sair deste lugar de conforto, para que possamos prosseguir e cumprir todo o propósito de Deus para nós. Há um propósito de Deus a se cumprir em minha vida e por meio da minha vida. Há um propósito de Deus para se cumprir na sua vida e por meio da sua vida. Os ventos estão soprando aí na sua vida? Os ventos estão soprando forte na sua vela? Que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento para que você possa compreender, entender os sinais dos tempos na sua vida. A Bíblia, a palavra diz, Atos diz que os cristãos, os discípulos de Jesus, eles foram dispersos e eles foram parar na Síria, na Antioquia, e ali então eles começaram a plantar novas igrejas, eles começaram a fazer novos discípulos e a igreja continuou crescendo. Os ventos fortes, os ventos da tribulação nas mãos de Deus, eles são transformados em energia que nos move para frente. As lutas, as perseguições, as injustiças, as fake news, tudo isso são instrumentos nas mãos de Deus para nos impulsionar, para nos lançar para frente, para que todo o propósito de Deus seja cumprido em nós e por meio de nós. Amém? Então que Deus possa continuar ministrando ao seu coração. Então não fica triste, não se deixe abater, não retroceda, mas permita que o vento do Espírito Santo te lance para novas terras. Vamos ter uma palavra de oração? Então vamos colocar diante do Senhor as nossas inquietações, as nossas lutas. Talvez hoje você esteja sofrendo perseguição, talvez hoje esteja sendo disseminado narrativas falsas a respeito de você. Talvez hoje pessoas estejam falando mal de você, falando mentiras a respeito de você. Talvez hoje você esteja sofrendo situações que estão te conduzindo a cenários de injustiça, mas confia no Senhor. Permita que Ele continue cuidando de você. Se há um propósito de Deus a se cumprir na sua vida, Deus ele vai guardar esse propósito, Ele vai proteger esse propósito e garantir o sucesso deste propósito na sua vida. A Bíblia diz que Deus é Deus que cumpre. A Bíblia diz que Deus é Deus que abre portas, homens não fecham, e Ele fecha portas que homens não abrem. Então confia no Senhor, porque é um propósito em todas as coisas. Vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Se não fosse o Senhor conosco, Senhor, nós não estaríamos aqui, não suportaríamos. Vivemos em um mundo, Pai, de injustiças, de deslealdades, de perseguições, de lutas diversas.
E às vezes, ó Pai, nos acomodamos, às vezes, ó Deus, nos encontramos estacionados em determinados lugares de vida, em momentos de vida, não queremos avançar, mas queremos colocar, Senhor, todas estas coisas em Tuas mãos hoje. Eu quero orar, ó Deus, por aqueles que estão agora sofrendo perseguições, alguns estão sofrendo injustiças, alguns estão sofrendo fake news, estão sendo vítimas de falsas notícias, de fofocas. Oh Deus, o Senhor conhece cada um, o Senhor conhece a igreja do Senhor, é o rebanho do Senhor. Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha sobre nós com o Teu Espírito e venha trazer um refrigério na alma, venha trazer, meu Deus, discernimento, entendimento a respeito, Pai, do momento em que nós estamos vivendo. Leve esse entendimento, essa clareza de entendimento, para que os Teus filhos descansem na alma, que entendam, Pai, que há um propósito em todas as coisas e que tudo que estão vivendo nas mãos do Senhor é energia que nos move para outros lugares, para novas terras. Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem estado conosco e que se cumpra todo o propósito do Senhor em nós e por meio de nós. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, e que a bênção do Senhor, que a bênção do Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo esteja sobre nós hoje e sempre. Amém e glória a Deus. Então que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Deixa o vento soprar e deixa este vento te conduzir e te levar para novos lugares. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.